Quando Deus fica em silêncio? Ele não fala. Quando ele fica em silêncio, ele também está falando? É isso que nós vamos ver aqui agora, Carol, porque todos nós passamos por momentos difíceis, que às vezes esperamos que Deus nos fale, a gente quer ouvir aquela voz de Deus, mas nem sempre Ele fala, nem sempre Ele está ali agindo diretamente. E eu quero destacar um texto aqui da palavra do Senhor, não é? Sobre o silêncio de Deus. Você vai abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 11, melhor dizendo, versículos de 1 a 15. Mas eu quero me deter aqui no 4 e no 5. Diz assim: ao ouvir isto, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Eu separei esse versículo aqui, mas a história, você já conhece toda ela, você já sabe que é a história de Lázaro, quando as suas irmãs Marta e Maria mandaram avisar ao Senhor, dizendo: olha, o nosso irmão, o seu amigo Lázaro, ele está doente. Elas criam, elas conheciam o poder de Deus, elas tinham experiências com o próprio Jesus, elas sabiam dos sinais que ele poderia operar. Então, naquele momento mais complicado, seu irmão significava ali para elas a proteção, o protetor, que não fala do pai, não fala da mãe, e a gente está falando de adultos, talvez seus pais já tivessem morrido. Então, quem era a proteção? Quem não deixava com que elas tivessem falta de nada? Era Lázaro. Então, nesse momento tão delicado, Jesus aqui ouvindo a história, e ele ainda ficou mais 2 dias onde ele estava. A pergunta que não quer calar: qual é o propósito do Senhor para não responder às nossas orações imediatamente? Talvez a primeira coisa que a gente possa pensar é exatamente como nós devemos responder quando Deus, ele parece que se silenciou. A Bíblia nos relata alguns tipos de silêncio. Aqui Jesus ficou sumido aí, vamos dizer, 2 dias, não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Então, do tempo que avisou, ele ainda ficou mais 2 dias no local para depois ir. Olha só, que tempo difícil, angustiante para aquela família, não é verdade? A Bíblia fala do período intertestamentário, foram 400 anos de silêncio de Deus sobre a terra. O Espírito Santo não falou nada. Eu imagino que foi um tempo de aridez, um tempo de sequidão, um tempo difícil para o povo olhando todo mundo ao redor. Deus fala, e os profetas ali, nada. Deus silenciando. Então, nós precisamos de pensar, por que Deus ele vai ficar em silêncio? Aqui a primeira coisa é para chamar a nossa atenção, para fazer com que os nossos sentidos se aguçem para o lado dele, para nos tornar mais conscientes, talvez, do nosso pecado não confessado. É um tempo de reflexão, é um tempo da gente pensar: olha, o que eu preciso apresentar diante de Deus? É para adiar uma resposta, porque nós não estamos prontos para ouvir, talvez para gerar em nós uma maturidade, para nos ensinar a confiar nele, que ainda que ele não fale aquela hora, ele vai falar depois. É saber que, como a gente sempre diz aí comumente, é durante a prova que o professor ele fica em silêncio, é para que a gente coloque a nossa fé em ação, é para a gente aprender a distinguir a voz de Deus de outras vozes. Não é verdade? Tudo isso é ensinamento de Deus para nos incentivar à perseverança, até vermos o avanço na nossa vida, até conquistarmos, até sermos obstinados, para nos ensinar a prática de nos assentarmos calmamente à sua presença, esperar por Ele, o tempo dEle. Então, esses são alguns dos motivos que eu elenquei aqui, talvez pegando o caso desta família, esperando o agir de Deus ali, tudo isso aqui cabe para eles. Outra coisa, como que às vezes então nós respondemos a esse silêncio de Deus? Às vezes nós respondemos a esse silêncio de Deus com desapontamento, fazemos biquinho, fazemos beicinho, com desânimo, às vezes com descaso
a obra de Deus. Às vezes respondemos esse silêncio com confusão, com as dúvidas, deixamos que as dúvidas permeiem, ao invés de nos lembrar da palavra, da direção da palavra na nossa vida. Nos lembramos ou reagimos com culpa, reagimos com raiva de Deus. Quantas pessoas culpam Deus? Um artista, algum tempo atrás, morreu num acidente terrível, descobriu-se que foi por uma falha de uma peça mal feita, um negócio clandestino, onde o motorista estava a mais de 150 km por hora. O pai do cantor disse: será que Deus existe? Olha só, respondemos a Ele com raiva, com desprezo e às vezes até com medo. Mas quando Deus ele se põe em silêncio, é exatamente para que nós o perguntemos para quê? Para que busquemos entender qual é o seu propósito naquela situação, para que nós tenhamos ali o que tirar das situações que nos envolvem. É para nos lembrar que Deus ele não pode ficar inativo. Ele diz que, Jesus nos ensinou que o Pai trabalha de dia e de noite em nosso favor. É para nos antecipar a uma relação mais íntima com Ele. É para que a gente confie nele. Assim que devemos responder a esse silêncio de Deus, respeitando até o seu direito de ser Deus, de ficar em silêncio. E assim, para que a gente aprenda a ler mais a Bíblia, busque mais a Bíblia e que a gente continue orando. E a conclusão, então, que chegamos sobre o silêncio de Deus é exatamente essa. Através dos momentos de silêncio, Deus ele imprime em nós a verdade sobre o pecado, desenvolve a nossa confiança, nos guia para a maturidade. Quando o Pai parece distante, busque-o fielmente e veja a sua provisão. E que seja assim hoje, nesse dia, e todos os outros da sua vida, buscando esse ensinamento em nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.